sabe um aspecto muito interessante do segmento de jogos eletrônicos que, de imediato, grande parte do público talvez não observa? Os games são capazes de criar conexões tão profundas com os usuários que, por tabela, acabam influenciando diversas escolhas de consumo fora do ambiente virtual. Ou seja, além dos bilhões que os jogos movimentam, somente com a utilização dessas aplicações, existe uma série de outros setores que também lucram com essas criações, como as indústrias do vestuário e do turismo, por exemplo. Vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados, a Ana Ribeiro, Daniele Abreu e o Cássio Souza. E esse comentário que a gente faz agora na retomada do programa nos leva a algo que o Cássio comentou ainda há pouco a respeito do interesse de adquirir, das pessoas adquirirem um jogo estando a quilômetros e quilômetros de distância do Maranhão. Como que vocês veem essas conexões e a influência do universo de jogos eletrônicos na vida real, na nossa escolha cotidiana, por exemplo, Cássio? Bom, os jogos, além do entretenimento, né, tem o lado de quem cria também, que muitas das vezes quer se expressar. Então o jogo também é uma forma de expressão, por isso que ele também está incluso em audiovisual, ele está no meio que nos dois, né, tanto no audiovisual quanto na área de tecnologia também. E a gente, por exemplo, desenvolve um jogo que tem um pouco da pegada cultural do Maranhão, né, que é o Lunarex, tem a parte que se passa na cidade de São Luís, e aí remetendo a isso um dado interessante, né, que a gente tem jogadores já interessados em comprar o jogo de 50 países diferentes, e um dado que casa com os dados do turismo, que a maior parte de turistas daqui de São Luís, se não me engano, são franceses, e a maior parte do público do nosso jogo, primeiro são os russos, que são as pessoas que mais adquirem o tipo de jogo que a gente está criando, que é point and click, e segundo são os franceses. Então é uma coisa que um dado que meio que bate com a busca pela arte, pela cultura do que a gente está criando, e ao mesmo tempo com os dados do turismo. Que Ou seja, não é uma coincidência, interesse. não é uma Sim. Coincidência qualquer, né, Cássio? Então desde o momento que a gente pensou nesse jogo e criá-lo com a cultura de São Luís e o tipo do jogo, a gente já tinha o direcionamento de que ele seria direcionado para esses públicos, tanto para público da Rússia quanto da França, por conta de dados que a gente traz do turismo na hora de planejar o projeto, né? Do turismo, os dados do tipo de jogo, do gênero, tudo isso influencia na hora de projetar e planejar um produto desse. E aí todos esses jogos têm alguns jogos têm um impacto maior ainda na nossa sociedade, que é um exemplo que eu vou remeter, é um jogo chamado This War of Mine, que é um jogo sobre guerra, porém você está jogando com um civil. Esse jogo ele foi recomendado pelo governo da Polônia para as escolas públicas utilizarem como fonte ou como referência de leitura, ou no caso de experiência com o jogo, de aprendizado, para você saber um pouco mais sobre os impactos da guerra. Não apenas aqueles jogos mais comuns de tiro e tudo mais, mas também uma visão do outro lado, na parte de como influencia na sociedade e no impacto que aquilo gera. E aí mais um caso de um jogo sendo utilizado pela parte mais do impacto direto na sociedade como uma forma de não apenas entretenimento por si só, mas umas outras formas de consumo, educação formal, inclusive. Isso. Ainda há pouco a gente exibiu um VT, uma reportagem que trouxe o depoimento do Rodrigo Terra, da Árvore, e ele fazia o comentário de que a Árvore é composta por brasileiros essencialmente, e que a partir da experiência e do desenvolvimento das aplicações na empresa, é possível jogar esses criativos para o mundo todo. Então, a gente tem mais uma certeza aí dessa conexão entre criatividade e turismo, criatividade e negócios, não é? Qual é a avaliação de vocês? E aqui você vai me falar já, Daniele, sobre o incentivo que vem chegando para que esse mercado também tenha ânimo, gás, né? Eu sinto que nós estamos aqui no Brasil, né? A empresa é formada de brasileiros e já tem a sede em São Paulo, né? Tudo, mas realmente tem agora bem espalhada, né? Pessoas no Brasil inteiro, agora com a pandemia a gente está bem diversificado e a gente, mesmo estando aqui no solo do Brasil, a gente está no mundo, porque realmente a indústria de realidade virtual, infelizmente no Brasil é muito pequena ainda e esses headsets não lançaram aqui oficialmente. Que é uma frustração assim que eu tenho, que tipo, a gente faz os jogos e nosso próprio país é um dos menores consumidores, infelizmente. Então nossos jogos estão, o marketing é bem maior lá fora, o maior público da gente está nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha. Então, infelizmente, o Brasil é muito pequeno em comparação com mas isso falando da indústria de realidade virtual, né? Isso. E
infelizmente a gente entra numa loja que não encontra, é muito, né, difícil encontrar, e diferente lá fora você entra num supermercado, numa Best Buy, numa loja e, tá lá, vou comprar, ok, $300 não é tanto assim, só que aqui estão revendendo, estão comprando lá e revendendo aqui, então... Ou seja, uma pessoa interessada tem que desembolsar aproximadamente quanto para ter um? Tá em média de uns 3 mil, a última vez que eu vi, R$3.000 é um valor assim... Muito alto. Muito alto. Não é todo mundo que tem acesso. Não é só pelo dólar tá alto, mas além disso, como não foi lançado aqui, as pessoas compram e revendem. Então, você está pagando, além do valor do dólar, a revenda do equipamento. Então, torna muito inviável. Então, ainda é um equipamento que delimita muito, né? Uma classe que tem que ter, né, é muito caro, é um valor muito alto. Então acaba sendo muito difícil realmente ter um público tão adepto aqui. Só o PlayStation que chegou a lançar aqui, né? O PlayStation tem um headset deles, então foi o que mais, que tem um público um pouco maior no Brasil, mas infelizmente os outros headsets é muito difícil o acesso. Então acaba que a gente está aqui, mas nosso público infelizmente é muito internacional. Tá bem espalhado lá fora, né? Ô Daniele, e o Sebrae, que tipo de incentivos tem dado especificamente? Você comentou aqui a respeito do trabalho que vem sendo feito desde 2018, mas para esse ano tem um projeto que já está rodando e que deve conectar todas essas frentes. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? Sim, é nosso querido Mobiliza São Luís, né, que é um movimento que nós estamos promovendo aqui na cidade. O Sebrae e outros parceiros, prefeitura, associação comercial, no intuito de mostrar tudo que a gente tem de bom sendo produzido aqui em São Luís, no turismo, na cultura e na economia criativa. Então, nossa atividade aqui de desenvolvimento de jogos não poderia ficar de fora, é uma atividade extremamente interdisciplinar, ela conecta com vários outros segmentos da economia criativa, então, como o Cássio falou, a gente está ali no audiovisual, mas também está na tecnologia, então a associação já está presente, participando do Mobiliza. A gente vai ter lançamento de jogos, né, Cássio? A gente vai ter o MEIJ, que é um encontro bimestral que a própria associação promove, que inclusive já está mobilizando pessoas de outros estados, curiosas para saber o que está acontecendo aqui no Maranhão. Então, temos aí boas ações e eventos previstos para o Mobiliza. Que interessante. A gente estava lembrando, um pouquinho antes do programa começar, conversando com o Cássio a respeito de como o investimento de Estado mesmo em determinados segmentos da economia transformam aquilo em uma potência de geração de valor. Um exemplo que eu acho que não poderia ser outro aqui é o Japão e seus parques temáticos de todos os games que a gente possa imaginar. Destaque para o Pokémon, recentemente tem agora Mario, Super Mario, quem não jogou. Tem toda uma relação de afeto, de nostalgia e coisas que mexem com o íntimo da gente que joga, o usuário. O desenvolvedor, ele é um apaixonado por games, precisa ser para desenvolver? Eu diria que 50% da motivação vem da paixão por jogos, né? Normalmente é muito difícil você encontrar alguém que atua nessa área e que não tenha paixão por jogos. Não diria que é um pré-requisito, porque um estigma que as pessoas têm, né, que para você criar jogo tem que ser programador. Isso é uma coisa então vamos lá, vamos esclarecer aqui. Para desenvolver um jogo, você precisa o quê? Primeiro, antes de tudo, entender o que você consegue fazer. Mas a área de jogos é extremamente multidisciplinar. Então isso quer dizer o quê? Que pode ser um programador, um artista, um músico, um gestor, um designer. Porque no fundo, todos os estúdios de jogos são empresas. Então vai ser necessário pessoas de especialidade de contabilidade, de gestão, mas também tem a parte de criação, da parte, no caso de jogos, né, que envolve programadores, designers, artistas, músicos, roteiristas. Então é uma área extremamente multidisciplinar e não só o programador pode criar jogo, mas tem toda uma gama de profissionais diferentes que podem fazer parte da criação de um produto, de um projeto. Então, e o ideal é que todos eles tenham essa paixão por jogos, né, apesar de não ser um pré-requisito, porque isso faz com que o jogador lá no final, na ponta, quem vai experimentar o produto sente quando você cria algo com coração. Uhum. Parece histórias, mas quando você cria um produto de um jogo, ele não é só tecnologia embarcada. Ele tem a parte, como eu falei, uma parte de expressão de quem está criando também. E o público, principalmente de jogos, eles buscam muito isso. Então você vai dar jogos muito famosos que foram feitos por pessoas na garagem de casa que não tinham muito recurso para desenvolver, mas só que o público se viu tão conectado com eles que o jogo vendeu milhões de cópias e fez muito sucesso. Muito sucesso. Então tudo isso eu atelo muito essa questão do jogador, das pessoas que desenvolvem,
ter essa vontade, esse contato, essa conexão com o mercado. Ana, a gente até estava comentando antes da entrevista, né? Tava conversando que a gente, infelizmente, não tem muito tempo, não tem mais tanto tempo de jogar jogos, né? Sim. Quando você se torna, tem muito esse mal entendimento também, não é que você vai fazer jogos, que você vai jogar passar mais o dia jogos, jogando. na verdade você vai jogar menos jogos. Mas é tão divertido fazer jogos, que eu sinto hoje que eu me divirto mais até fazendo jogos do que jogando. Se me convidassem, vamos passar uma noite no Game Jam ou numa LAN party jogando, ou num Game Jam fazendo jogos. Eu me animaria mais, vamos fazer jogos. Ou que seja, é quase um jogo, né? É divertido. Trabalhar fazendo o que você ama. Agora eu quero que você comente aqui com a gente algo muito curioso da sua história, porque você tem uma paixão, claro, Ana, mas houve um rompimento, um momento de rompimento brusco na tua vida. A Ana Ribeiro aqui, fazendo um parêntese, ela tinha uma carreira estável, trabalhava no Tribunal de Justiça, não é, Ana? Então conta pra gente quando foi que virou a chave, disse, não, é isso aqui que eu vou fazer e vamos nessa. Eu sinto que como hoje está mudando um pouco mais, né? A gente tem hoje, né, Ama Games, temos cursos, né? Mas há um tempo atrás, né, quando eu estava me decidindo minha carreira, até hoje é um pouco difícil, né? Você, vou fazer jogos. Hoje está mais comum você ver crianças fazendo cursos de jogos, que é muito legal, né? Mas infelizmente na minha infância eu não tive uma referência, eu não tive ninguém para eu ver, uau, pessoas fazem jogos, eu posso fazer, né? Os jogos vinham do Japão, é algo mágico, não sei como se faz isso. E hoje está ficando algo mais acessível. Talvez por isso, né, muitas pessoas na minha faixa etária, eu já tenho 38, né? Então, nos anos 80, na minha infância, né, era muito difícil você imaginar você é desenvolvedor de jogos quando eu crescer. Então, acabou demorando um pouco a me encontrar, né? Eu fiz psicologia, trabalhei em tribunal, vara de família, 5 anos, aí, fazendo divórcio, aquele trabalho que eu amava. Gente, tudo a ver, né? Burocrático, digitando mandado, alvará, Nem não sei o quê. Nem eu. Me sentia um peixe fora d'água mesmo, assim. Eu ficava ouvindo música do Mario, não tinha nada a ver. Eu não me sentia muito parte daquele ambiente, realmente. Eu acho que uma forma de fugir ali, eu comecei a vender empada. Eu sempre gostei de levar comida para os meus amigos. E as empadas, o pessoal gostou, e eu comecei, como eu via, eu tava vendendo empada no prédio inteiro, aí começou a crescer, eu comecei a vender no TRE, e daí eu já tava vendendo 4.000 empadas por mês, isso foi muito rápido. E aí eu montei uma cozinha industrial dentro de casa, virou uma microempresa de empadas. Tinha os revendedores, então eu já tava mais que administrando. Daí eu fiz o Empretec, que é um curso Sebrae, se não me engano. Do e Sebrae. Foi muito bom. Esse curso virou até um TED Talk. Eu fiz um TED Talk sobre essa pergunta que foi feita nesse curso, que mudou toda a minha vida mesmo. Assim. Eu descobri que estava na carreira errada, eu estava perdida no tiroteio. E a pergunta é bem simples, eu acho que a gente devia sempre se fazer essa pergunta. Se você nascesse amanhã, se você não tivesse nenhum curso, nenhum passado, né? Se você tivesse a chance de começar a vida do zero, o que você faria na sua vida? Então, eu nunca, parece algo simples, mas eu nunca tinha me dado o luxo de perguntar o que você queria fazer, o que você quer fazer da vida, né? Eu fui seguindo, influência de pai, mãe, família, amigos, né? Concurso, e daí foi a primeira vez que eu vi, caramba, eu gosto de jogar videogame, eu jogo minha vida inteira, por que eu posso trabalhar com isso? Vou dar um restart aqui na minha vida. E aí eu chutei o pau da barraca, peguei o dia das empadas, vendi carro, e foi uma mudança de vida mesmo, né? E aí todo mundo, meu Deus, tá ficando louca, né? Vai largar concurso. Que aqui concurso é muito valorizado, né? Acho que é bem valorizado aqui. E aí você largar um concurso estável, né? Uma vida para mim, uma vida estável é um pesadelo, sinceramente. Eu não gosto de estabilidade, eu me sinto assim, presa. Então já é o oposto para mim. Hoje eu sei que eu busco isso, eu busco mudanças, eu busco aprender coisas novas. E aquela ideia de estar no mesmo emprego a vida inteira era um pesadelo, realmente. E aí eu comecei a estudar jogos, fui para a Inglaterra, comecei a vida do zero mesmo. Estudei 1 ano de programação em games, depois mestrado em games, que aí eu aprendi um pouco de tudo. Mas foi do zero, não tinha nenhum conhecimento, só Paint. Eu usava Paint e Word. Eu não tinha nenhuma noção de que existia Game Engine, né? Hoje a gente tem Unity, Unreal, essas coisas, então foi muito bom, assim, eu comecei a vida do zero mesmo e hoje eu estou muito feliz, que realmente trabalhar com paixão, que a gente ama, tenho certeza que tem pessoas que têm paixão, né, de trabalhar no Tribunal de Justiça, com direito, tudo, tem aquela paixão, então a pessoa tem que achar a sua paixão e entrar nessa carreira, porque a vida vai ser bem mais fácil, você vai bem mais longe, né, porque fazer com paixão, né, a gente
acaba que se torna um trabalho agradável. Eu só quero hoje poder continuar fazendo o que eu amo e ter dinheiro para me sustentar nessa carreira, para não ter que fazer outra coisa. Muito legal. Então a mentalidade vira isso, né? Eu quero dinheiro eu quero poder continuar fazendo o que eu amo, né? Muito bom, Ana. Que depoimento gostoso de ouvir e inspirador. Deve ter tanta gente querendo só esse pretexto para se jogar também, né? A gente vai dar uma segurada aqui na nossa conversa para mais um intervalo e já já a gente volta com mais negócios na pauta.